Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos continuar estudando o lugar geométrico 2, o LG2. Bom, vamos se lembrar. Nós estudamos o LG1, lugar geométrico 1. O que é o lugar geométrico 1, o LG1, né? Que a gente em símbolos. É distância de ponto a ponto. O que a gente vai construir? Uma circunferência, certo? Nós vimos também o LG2, lugar geométrico 2. O que é o LG2? Distância de ponto a reta, certo? E o que nós vamos construir? Um par de retas paralelas. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Então olha só, nós vamos continuar na página 28, quinto exercício. Determine os pontos M da circunferência. Então, ó, M da circunferência. Os pontos P pertencentes aos lados do triângulo, certo? E os pontos E do segmento RS que distam 3 centímetros da reta T. Te dei uma distância de uma reta, distância de ponto a reta, LG2. Então, nós vamos construir o LG2. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó, o ponto M é um ponto-chave, é o que eu procuro. Onde ele vai estar? No encontro da circunferência com o LG2. LG2 é uma reta paralela a uma reta T dada com a distância de 3 centímetros. P é outro ponto-chave. Onde ele vai estar, o ponto P? No encontro do triângulo com o lugar geométrico 2, que é uma circunferência de centro em T e raio de 3 centímetros, que é o mesmo que a gente já fez aqui para encontrar o M. E ele também pede o ponto E. Onde está o ponto E? Ele é um ponto-chave, é um ponto que eu procuro. Ele está no segmento RS, no encontro com o LG2, que é um par de retas paralelas, a reta T com 3 centímetros de distância. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, nós vamos construir o LG2. Como? Vocês vão escolher um ponto no início e um ponto no final da reta, certo? Vou nomear aqui, só para a gente se comunicar melhor, vou chamar aqui de A, aqui de B, pode dar qualquer nome a esse ponto. E nós vamos construir uma reta perpendicular aqui em A, faço 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzo os arcos com abertura maior que a metade. E onde se cruzaram, nós vamos traçar aqui uma reta perpendicular, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui em B. Ó, fizemos a mesma coisa em B. Fizemos 2 pontos de apoio, a mesma abertura dos dois lados. Pelos pontos de apoio, cruzamos arcos e ligamos o ponto formado pelos arcos com o ponto B. Aí, a distância é de 3 centímetros, a distância dada. Ó, distam 3 centímetros da reta T. Então, vamos pôr a ponta seca em 0, 3 centímetros, certo? Ó, vamos vir aqui no ponto A, vamos fazer o LG2. 3 em cima, 3 embaixo. Vamos vir em B, 3 em cima e 3 embaixo, ou vice-versa, né? Aí, então, pessoal, nós vamos ligar esses pontos formados, ó. Onde deu 3 aqui com 3 aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, onde deu 3 aqui com 3 aqui. Construímos quem aqui? O LG2. Tudo bem? O LG2, ó. Agora, nós vamos nomear os pontos, ó. Onde cruzou com a circunferência é quem? O ponto M. Só que ele cruzou aqui, então vou chamar de M1 e aqui de M2. Tudo bem? Onde ele cruzou com o triângulo, ó. Onde ele cruzou com o triângulo, né? Era o ponto P. Então, nós temos aqui, ó, P1, P2, P3 e P4. Certo? Tudo bem? E onde ele cruzou com o segmento RS, temos quem? O ponto E. Então, nós temos aqui E1 e E2. Tudo bem, pessoal? Encontramos todas as soluções, certo? Tudo bem? Sexto exercício. Determine um segmento
de extremidade x e y na circunferência dada, cujos pontos distam 2,1 centímetros da diagonal BE. Ó, te dei uma distância de uma diagonal. Diagonal é um segmento de reta, né? BE, certo? Então, distância de um ponto a uma reta. Então, é o LG2, certo? Do pentágono ABCDE. Em seguida, desenhe o triângulo AXY. Então, o que a gente quer? Desenhar um triângulo AXY. E a gente quer encontrar quem? O X e o Y. O que nós vamos fazer? O LG2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? Ao segmento, a diagonal BE, né? Diagonal BE, com que distância? 2,1 centímetros, tá? No encontro com a circunferência já dada. Então, nós vamos começar como? Ligando aqui o ponto R com o ponto E, certo? Para fazer essa diagonal. Como já tem o ponto R e E, nós vamos aproveitá-los já e fazer aqui a perpendicular, ó, em R e em E. Cruza com a abertura maior que a metade, em cima, de um lado e de outro. O ponto de encontro aqui, ó, dos arcos, a gente une com o ponto R, certo? Tudo bem? Fizemos a perpendicular. Vamos fazer a mesma coisa fizemos a mesma coisa em E. Nos apoiamos em E, fizemos 2 pontos de apoio e cruzamos os arcos. Agora, a distância aqui que ele deu foi de 2,1, ó. Então, nós vamos vir aqui, 2,1, certo? Vou marcar aqui, ó, em R, ponta seca em R, 2,1 em cima, 2,1 na parte de baixo. Fazer o LG2, ó. 2,1 em cima, 2,1 embaixo. Agora, nós vamos unir os pontos, ó. Ó, aqui cruzou em A. Onde ele cruzou com a circunferência, então nós vamos chamar de X. Então, esse é o LG2, né? E onde ele cruzou com a circunferência, nós vamos chamar de Y. Então, dessa forma, o ponto onde cruzou o LG2 que nós construímos com a circunferência, encontramos o X e o Y, que eram os nossos pontos-chave. Acabou? Ainda não. Por quê? Porque ele quer que a gente construa um triângulo AXY. Então, agora nós vamos fechar esse triângulo, então, ó, AX, vou fazer colorido aqui. Então, ficou assim, pessoal. Fechamos o triângulo AXY, tudo bem? Certinho? Exercício 7, na página 29. Construa uma reta A, determinada pelos pontos P e M, certo? A gente olha para a figura, para o nosso desenho aqui na construção, só temos o P. Quer dizer que o M vai ser um ponto-chave. Tal que M pertence à reta S, então M vai pertencer a essa reta S, e dista 22 milímetros da reta R. Ó, te dei uma distância de uma reta, já sabemos que vai ser, vamos construir o LG2, certo? E o M vai estar na reta R, então, ó, lugar geométrico, vamos colocar aqui no roteiro, ó. Nós queremos achar o M, como nós vamos encontrá-lo? Fazendo o lugar geométrico 2, LG2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta R, com que distância? 22 milímetros, que é igual a 2,2 centímetros, tá? Com a reta S. E também nós queremos quem? A reta A, ela que a gente quer. Como a gente vai encontrar? Ligando o ponto P com o ponto M. Só que a gente ainda não tem o M, nós vamos encontrar. Como? Nós vamos, então, fazer o LG2 paralela à reta R, que é essa daqui. Então, ó, nós vamos escolher um ponto no início e um no final. Vou chamar aqui de qualquer letra, tá bom? Vou chamar de T, ó, tudo bem? Pode ser qualquer letra. Aí, nós vamos vir aqui em T, fazer 2 pontos de apoio, cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, fazer a perpendicular aqui, ó, para marcar a distância de 2,2.
Vamos fazer a mesma coisa aqui em ó. Ó, fizemos a mesma coisa em ó. 2 pontos de apoio, cruzamos arcos, ligamos o ponto do cruzamento com ó. Agora, a distância é de 2,2, então, nós vamos marcar aqui, ó, 2,2. Aí, nós vamos aqui, ó, 2,2 para cima e embaixo. Mesma coisa, ponta seca em ó, ponto 2, ambas usamos os lados aí, para cima e para baixo. Olha só, vamos traçar a paralela, então, com a distância de 2,2. Unir os pontos aqui, ó. Construímos aqui quem? O LG2. E aí, a gente sabe que, prolonguei a reta S, ó, que o ponto de encontro do lugar geométrico 2 com a reta S formou quem? O ponto M. Então, eu tenho o ponto M1 e o ponto M2. Já terminamos o problema? Não, por quê? Ele quer que a gente construa uma reta A, determinada por quem? Pelos pontos P e M. Então, nós vamos ligar o ponto P com M1. Ó. Essa é a reta A1, porque vai ter duas. Então, nós vamos marcar aqui, ó, porque nós encontramos 2 pontos M, né? Essa é a reta A1, ela é infinita, na verdade. E nós vamos ligar também o P com quem? Com M2. Vamos encontrar o A2. Então, vou colocar aqui de outra cor, para mostrar que é outra solução. Tudo bem? Então, ficou assim, pessoal. Certo? Encontramos duas soluções, A1 e A2, tá bom? Oitava questão. Determine o ponto A. O que a gente quer, então? Ponto A. Distante 2 centímetros da reta X. Temos uma distância de uma reta LG2. E 2,5 do ponto P. Temos uma distância de um ponto LG1. Então, nós vamos... Onde vai estar o ponto A? Ó, roteiro, ponto A. Onde ele vai estar? No LG2. Quem é o LG2? É um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta X com que distância? 2 centímetros. Com o LG1. Quem é o LG1? É uma circunferência de centro onde? Em P com que raio? 2,5 centímetros. Certinho? Então, ó, nós vamos começar aqui fazendo o LG2. Como? Vou marcar um ponto no início, outro no final. Dê o nome que vocês quiserem, eu vou chamar de XY, só pra gente se comunicar melhor. E aí, nós vamos fazer a perpendicular aqui em X e em Y, tá bom? Ó. Tá? E aí, ó, nós vamos ligar aqui os pontos, ó. O ponto formado com X. Vamos fazer a mesma coisa em Y. Fizemos a mesma coisa em Y. 2 pontos de apoio, cruzamos arcos, ligamos o ponto de encontro com Y, certo? Com que distância da reta X? 2 centímetros. Então, nós vamos vir aqui, ó, na régua, marcar 2 centímetros, certo? Ponta seca em X, 2 centímetros. Nós fazemos em cima e embaixo, tá bom? 2 centímetros. Aí, nós vamos ligar, ó. Construímos assim quem? O LG2. Agora falta o LG1. O LG1, nós vamos fazer uma circunferência de centro em P e raio 2,5. Então, ó, 2,5 no compasso, ponta seca em P. Nós vamos construir aqui o LG1, que é uma circunferência. Bom, quantos pontos? O ponto de encontro, então, esse aqui é o LG1. O ponto de encontro do LG2, que é as paralelas com a circunferência, é o ponto A. Então, nós encontramos A1, A2, A3 e A4. Existem 4 pontos A. Existem 4 pontos A. Tudo bem? Verifique, agora na página 30, verifique quantas respostas podemos obter para o mesmo problema quando mudamos a posição do ponto P. Bom, é o mesmo problema, nós só vamos mudar a posição do ponto P. Então, vamos lá. Vamos fazer o LG2 e a circunferência, igual nós fizemos no primeiro. Marcar 2 pontos de apoio. Vou chamar aqui de CD. Poderia ser qualquer letra. Então, vou vir aqui em C, vou fazer 2 pontinhos de apoio. Certo?
Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade. E nós vamos ligar os pontos, ó. O C com o cruzamento dos arcos. Vamos fazer a mesma coisa em D. Ó, fizemos a mesma coisa em D. Agora, nós vamos marcar a distância de 2 centímetros para fazer a paralela. Ó, 2 centímetros, né? Vamos fazer a paralela. Ó, então, fizemos aqui a paralela, né? Com a distância de 2 centímetros e fizemos a circunferência com raio de 2,5. Agora, onde se cruzar? Esse é o LG2, que é a paralela, e esse é o LG1, que é a circunferência. Retas paralelas e a circunferência. Onde se cruzaram os dois são os pontos A. Ó. Então, aqui nós temos A1, aqui nós temos A2. E aqui nós temos ponto? Não, porque o LG2 é só as paralelas. Então, nós encontramos aqui 2 pontos. Se tivesse encontrado nessa paralela, seria a solução, tá bom? Mas então, nós só temos 2, A1 e A2, tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui nesse, no próximo aqui. Ó, pessoal, nesse caso aqui, então, fizemos LG2 com a distância de 2 centímetros, a circunferência de centro em P, raio 2,5. Olha só, ele cruzou aqui num ponto A1, A2, e aqui ele é um A3, ó, mas a gente não sabe exatamente onde o A3 está. Sempre que isso ocorrer, nós temos que saber exatamente onde ele está. Como? Fazendo a perpendicular. Nós vamos nos apoiar em P, faça um arquinho qualquer, pelos pontos de apoio, cruza os arcos, ó, com a abertura maior que a metade de um lado, do outro, para encontrar exatamente onde o ponto A ficou, ó. Então, A3. Então, aqui nós encontramos 3 pontos A. Tudo bem, pessoal? Certo? Agora, item B. Verifique quantas respostas podemos obter para o mesmo problema quando mudamos as distâncias. É a mesma ideia, só que agora mudamos a distância. Ó, distância de ponto a reta, LG2. Ponto é sempre com letra maiúscula, reta com letra minúscula. Então, LG2 vai ser uma reta paralela, né? Par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta X, com que distância? 3 centímetros. E aqui, ó, distância de A a P. A é ponto, P é ponto, letra maiúscula. Então, aqui é LG1, que é uma circunferência de centro em P, né? Que é o A que a gente quer. Com que distância? 1,5, certo? Centímetros. Então, vamos lá? Ó, então, nós fizemos, ó. O ponto A aqui, ele vai estar onde? No cruzamento de quem? Do LG2, que é um par de retas paralelas, reta X com 3 centímetros de distância, com o LG1, que é uma circunferência de centro em P e raio 1,5 centímetro. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Na reta X, nós vamos marcar 2 pontos quaisquer, chamar de A, de B. Vamos fazer as paralelas, tá bom? As perpendiculares para encontrar a paralela. Então, ó, fizemos a paralela aqui, ó, todo o processo com a distância de 3 centímetros. Unimos aqui, então, construímos o LG2. Tudo bem? Agora, o LG1 é com a distância de 1,5, olha só. Então, nós vamos vir aqui, ó, 1,5, e nós vamos construir essa circunferência com centro em P. Gente, encontramos algum ponto A? Elas se cruzaram? Não. Então, não existe ponto A. Certo? Nesse caso, nós não encontramos. Por quê? Porque a circunferência, que é o LG1 e LG2, não se encontraram. Esse é o LG1, tudo bem? Agora, ó, na página 31, a distância do ponto A, a reta X, é igual a 1,5. E a distância do ponto A ao ponto P é 1,5. Então, nós vamos encontrar o ponto A. Quem que ele é? LG2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta X, com que distância? 1,5 centímetro. E nós vamos fazer o LG1, que é ponto a ponto, né? É uma circunferência de centro em P, que foi dado com um raio de 1,5. Nós já vimos que é a mesma medida. Então, nós vamos fazer o LG2 como? Determinar dois pontinhos de apoio, mais no início, outro no final. Vou chamar aqui de DF, pode ser qualquer letra, tá? E nós vamos fazer a perpendicular aí, em D e em F, certo? Ó, fizemos as perpendiculares em D e F, agora com a distância de 1,5, olha só. Vamos vir em D, 1,5, 1,5
Aí coincidiu o arco, viu, gente? Mas é pura coincidência, porque para fazer o arco é qualquer abertura. E aí nós vamos ligar onde deu 1,5. E aqui também, nós vamos ligar onde deu 1,5. Certo? Aí agora com a ponta seca em P, nós vamos construir a circunferência de 1,5. Olha só, ela cruzou aqui, ó, em 2 pontinhos, né? Aqui, certo? Para saber certinho onde cruzou, o que que nós vamos fazer? Ó, cruzou em um ponto aqui e um ponto aqui. Para nós sabermos exatamente onde foi esse cruzamento, nós traçamos uma perpendicular, ó. Fazemos 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade, ó. Onde se cruzar aqui, nós vamos ligar com P, obtendo assim, ó, o ponto A1 e o ponto A2. Então, encontramos aqui 2 pontos, certo? 9. Determine um segmento RS. O que ele quer, então? Um segmento RS. Dados que a distância de R a Y, te dei uma distância de uma reta, isso aqui, então, é o LG2, é igual a 2 centímetros. Que a distância de R a A, distância de ponto a ponto, é LG1. E que a distância de S a R, distância de ponto a ponto, é LG1. Sabendo que o ponto S pertence à reta Y que foi dada, certo? Então, olha só, o que que nós vamos construir? Você olha para a sua construção, nós só temos aqui o ponto A e a reta Y, certo? Então, nós queremos encontrar o ponto R, que a gente não tem, e o ponto S. Então, ó, o ponto R, como nós vamos encontrar? Construindo o LG2, que nós vimos aqui, ó. LG2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta Y, que foi dada com 2 centímetros de distância, certo? Ó. Então, o ponto R tá distante da reta Y, 2 centímetros. E o R do ponto A, ó. Então, nós vamos construir de ponto a ponto LG1, que nós já vimos, né? Que é uma circunferência de centro em quem? No ponto A, que foi dado, com que distância? 2,3 centímetros. Encontramos o ponto R, nós vamos encontrar agora o ponto S. Como nós vamos fazer? O lugar geométrico 1, que é uma circunferência de centro em R, que nós já, nessa altura do campeonato, já vamos ter encontrado, com a distância de 3,5, onde cruzar com a reta Y. Então, nós vamos começar fazendo o LG2 aqui, ó. Escolhi um ponto no início, outro no final, vamos fazer a perpendicular. Vou chamar aqui de P, que pode ser qualquer letra, tá bom? Então, ó, construímos o LG2, né? Como? Escolhemos o ponto P e o Q, 2 pontos de apoio, pelos pontos de apoio cruzamos arcos, aí com distância de P 2 centímetros, 2 centímetros, marcamos, fizemos a mesma coisa em Q, ligamos, construímos o LG2, tudo bem? Agora o LG1 é distante do ponto A 2,3, então nós vamos vir aqui, ó, vamos marcar 2,3, certo? Ponta seca em A, vamos construir essa circunferência. Nós vamos encontrar aqui, ó, quantos pontos R, ó? R1 e R2. Fizemos aqui o LG1 e o LG2. Bom, agora encontramos aqui, ó, o ponto R, beleza? Agora não falta encontrar o ponto S. O que a gente sabe do ponto S? Que ele está distante do ponto R 3,5, 3,5. Então, nós vamos marcar aqui no compasso 3,5, ó. Ponta seca em 0, 3,5. Pôr a ponta seca em R, e a gente sabe que esse S, ele pertence à reta Y. Então, nós vamos só fazer um marquinho aqui, ó. E nós vamos encontrar aqui, ó. S1, S2. Agora, nós vamos para no ponto R2. E aí, nós vamos fazer com a distância, com a mesma abertura aqui de 3,5, ó. Nós vamos cruzar aqui com a abertura de 3,5. Nós vamos encontrar o que aqui, ó? S3 e S4. Mas o que ele queria no início do problema? Encontrar o segmento RS. Então, nós vamos agora ligar. Para o R1, nós vamos ter R1 com S1,
Eu já vou fazendo com duas cores aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó. R1S1 é uma solução. R1S3, R1S2, R1S4. Certo? Então, aqui nós encontramos, ó, 4 segmentos R1 com S1, S2, S3 e S4. Agora, nós vamos para o S2, R2. R2 com S1, R2 com S3, R2 com S2 e R2 com S4. Encontramos quantas soluções aqui? Mais 4. Então, ó, aqui, fazendo colorido que é melhor pra gente visualizar, tá? Certo? Então, ficou dessa forma. Existem 8 segmentos RS. Então, ó, pode até colocar. Existem 8 segmentos, tá? RS. Tudo bem? Certo? Então, hoje nós paramos por aqui, tá? Um beijo no coração, saudade de vocês, tá? Bye, bye!